para o adolescente, não temos. Aí a gente falou, tem que ter um CCA. Aí o CCA é um centro de referência para criança e adolescente. Aí a Mariquinha estava liberando segunda padaria. Eu falei, Mariquinha, você não precisa alugar para ninguém, porque a gente vai tentar trazer um CCA para cá. Aí falou, puta, a gente precisa movimentar então. Aí conseguimos colocar 2 cursos para molecada, aqui na Rua de Baixo, e aí colocamos teatro e dança, para segurar. E aí, só que aí para conseguir um centro comunitário, precisa de uma ONG, e a gente não tinha. Aí a gente foi trocar ideia com uma ONG, a ONG lá falou, meu, a gente não pode pegar mais projeto, porque a gente está com vários projetos aqui. Eu falei, mas lá precisa ter esse projeto. Aí fomos para votação e da diretoria da ONG, e aí vencemos por 4-3. E aí o CCA está até hoje, o CCA inaugurou acho que em 2014, e temos o CCA até hoje aí atendendo 130 crianças e adolescentes com alimentação, 2 horários. Quem é a equipe do CCA? A equipe do CCA são profissionais, um coordenador, né, uma da limpeza, outras 2 do serviço geral e 2 educadores. Mas quem coordena tudo? É uma ONG chamado Avib. Aqui tem 5, 6 serviços aqui no território, que hoje o coordenador, o presidente é o Leleco, quem mora aqui no Faganiello, né? E aí a ONG emprestou o CNPJ, falando, então tá bom, vamos bancar. E tem um serviço até hoje. Só que ainda assim, se você olhar lá o CCA, tem uma lista de reserva muito grande, porque o serviço ele é pequeno, atende 130. Então tem um monte de criança e adolescente que eles atendem de 6 anos até 13 anos e 11 meses. Fica de fora, né? Fica de fora, porque a população é grande. Então, ou seja, por isso que a luta nunca acaba, né? A luta precisa existir para que novos benefícios possam vir. Então, parabéns pelo projeto, que agrega muito na Quebrada. Você citou bastante projetos do campo, citou o CJ, certo? Os Jovens Urbanos, citou também o CCA, que está até hoje. São projetos que você, como você disse, é um legado, né? Não é algo que, mesmo se for, você vai continuar o que você fez, entendeu? Exato. Principalmente na vida das pessoas, certo? Esse projeto que o quê? Extensão do Cine Campinho? Foi uma participação no Cine Campinho, porque é isso, uma luta a gente não faz só. Seria injusto dizer que foi só o Cine Campinho. Sim. Mas o Cine Campinho foi aquela gota lá da Salesópolis, lá do Tietê, do Rio Tietê. Que era um pingo que foi acordando o outro, que nem eu vi tem uma poesia de um camarada lá da Zona Sul, chamado Binho, que ele fala, uma andorinha só não faz verão, mas pode acordar as outras. Então a gente acabou acordando. Assim como também a gente montou um movimento aqui em Goianá chamado Os Goianás, que aí eram vários coletivos. Aí a gente fazia uma sexta-feira do mês, toda primeira sexta-feira do mês, a gente fazia a Sexta Socialista, que era onde a gente batia um papo com a galera e tal. Vinha alguém que estudava, que era periférico, que estudava, e aí falava para nós ali, depois a gente fazia um debate com eles, discordando, concordando e tal, mas que acrescentava muito. Montamos um bloco de carnaval que saiu de 2012 até agora, talvez esse ano não vai sair, que é o Boca de Cerebé Square, que a gente saia mais aqui no centro de Goianá, ficamos desde 2012, fizemos uma semana de arte maloqueira, chamada Semana de Arte Maloqueira, que a gente ocupava as bibliotecas, né? Veio aqui no Cine Campinho, veio vários espaços, fazia uma ação durante o dia e à noite fazia um debate. Só que quando chegava na biblioteca, a biblioteca falava, não pode a biblioteca à noite. Aí falou, como não pode? Se lá no centro tem biblioteca que fica funcionando até meia-noite. Ao seu amoroso, a gente já conhecia as bibliotecas, né? Aí a gente chamava lá o coordenador, aí mandava o coordenador da biblioteca embora, mas a concepção era a mesma. Aí o secretário vinha sempre, a gente pegava 7 dias de atividade. No último dia a gente fazia questão do secretário de Cultura vir para ouvir as nossas demandas, né? Aí a gente falava, precisamos deixar a biblioteca aberta. Aí ele chamou a gente para uma reunião lá na Lapa, aí veio uma galera todas que fazia cultura nas periferias, e aí a gente montou um projeto que durou de 2011 até 2017. Aí quando chegou com Dória, ele acabou. Que chamava Veia e Ventania. A biblioteca, quando a biblioteca fechava, vinha um coletivo e abria. E ainda recebia por isso. Recebia o valor de 4 mil, 5 mil reais para fazer uma ação lá na biblioteca, convidando. Aí trabalhadores iam participar, né? Aí fora isso, a gente conseguiu ampliar o VAI. Quando a gente participou, era o VAI 1. Que era só para 29 anos, a gente conseguiu, junto com outros coletivos, ampliar para o VAI 2. E construímos uma outra política chamada Fomenta a Periferia. Que a gente falava, VAI 2 e o VAI 1 é da hora, mas é pouca grana.
o coletivo ele precisa de mais grana para fazer mais coisa. Aí precisamos ter uma política só para a periferia, porque o Vai 1 e o Vai 2, Pinheiros participa, toda uma galera mais organizada, os caras participam. Falou, ó, a gente precisa de uma lei que é 100% periferia. Aí a gente falou, precisa do fomento à periferia. Aí a gente foi lá e conseguiu. Demorou 4 anos para escrever um projeto, para rodar São Paulo inteiro, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, e criamos, e aí foi inaugurado em 2018 a política que hoje está na 10ª edição, chamada Fomento à Periferia, que prevê até 450 mil para o coletivo, de maneira sem precisar CNPJ, e dar uma grana. Isso foi uma conquista que o Cine Campinho participou, mas que teve vários outros coletivos, várias outras pessoas participando. Então é uma construção, uma construção de movimento. Envolvida, né? Só não faz verão. Não faz verão, Irmão, mas pode acordar as outras. Eu também gostaria de me aprofundar. Você é sociólogo, certo? Qual que é o papel da sociologia na sociedade? Cara, é muito importante, viu? A sociologia é tão importante que na época da ditadura tiraram da escola pública. E aí depois, com o golpe que teve aqui, aí na gestão do Lula, o primeiro mandato do Lula, voltou para a grade curricular. Só que aí quando teve o golpe, o Michel Temer tirou e o Bolsonaro também tirou. Aí agora voltou, mas ainda voltou leve. Você tem, optativa, você tem ou no primeiro ano do ensino médio, ou no segundo ou no terceiro. Então você tem pouca aula. Mas sociologia, ela vem do curso chamado Ciências Sociais. Eu fiz curso de Ciências Sociais, que ela se divide em 3 campos: antropologia, política e sociologia. Antropologia, ela estuda o indivíduo, então ela vai estudar uma pessoa, vai entender de onde ela veio, né, qual a sua origem, se é indígena, se é negro, não. E política, que muitas pessoas acham que política é só PT, PE,